alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Virtual Fer e na aula de hoje a gente irá falar novamente sobre as medidas de tempo. As medidas de tempo são as unidades de medidas usadas para marcar o tempo no geral. Essas medidas são formadas por padrões que podem ser encontrados facilmente no nosso cotidiano. Quando usamos o relógio para marcar o período que precisamos nos arrumar ou que vamos levar para chegar a um determinado compromisso, estamos medindo o tempo. Antigamente, os povos usavam o sol como mecanismo de orientação. Basicamente, entendiam que quando o sol estava lá no céu era dia, mas na ausência dele era a noite. E foi assim que passaram a dividir o dia em 24 horas, cada hora com 60 minutos e cada minuto com 60 segundos. No nosso sexto capítulo de matemática, nós estudamos sobre as medidas de tempo do relógio e do calendário. Falamos sobre as horas, sobre os anos, sobre as décadas, os séculos, as semanas, os dias da semana, os meses do ano. Falamos sobre inúmeros conceitos, não é mesmo? Falamos também sobre o ano bissexto, que acontece de 4 em 4 anos. Nele se adiciona mais um dia no calendário regular, que deixa de ter 365 dias como no normal e passa a ter 366 dias. Agora nós vamos conhecer diferentes relógios usados para medir o tempo que se evoluíram ao longo do tempo, tá bom, pessoal? Porque como nós vimos na disciplina de história, tudo ao longo do tempo se transforma e o modo de medir o tempo também foi um deles. Nós já tivemos o relógio de sol, já tivemos o relógio de água, já tivemos o relógio a ampulheta, já tivemos o relógio atômico, já tivemos o relógio de pêndulo. Hoje em dia, os relógios mais comuns são os analógicos e os digitais, que quase todo mundo tem. O analógico é um exemplo de um relógio muito comum que tem também no nosso celular. Só para relembrar, pessoal, sobre década, século e milênio, uma década equivale a 10 anos, um milênio equivale a 1000 anos e um século é um período de 100 anos. Agora, pessoal, fiquem com a aula de hoje e espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Tchauzinho! Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? A Prof. Fer também está muito bem. Vocês gostaram da aula que eu preparei para vocês? Descobri um novo aplicativo aí, agora ninguém me segura. Pessoal, na aula de hoje, como vocês sabem, nós vamos trabalhar a disciplina de matemática e vamos falar sobre medida de tempo, que foi o conteúdo do nosso sexto capítulo de matemática na apostila. Sobre medida de tempo, pessoal, que como a gente viu é uma unidade de medida que marca o tempo no geral, a gente viu sobre o relógio e sobre o calendário. Então o relógio ele marca as horas, os minutos e os segundos, E o calendário marca dia, semana, mês e ano. Além disso, a gente viu sobre o ano bissexto, sobre décadas, sobre séculos e sobre milênios, Foi esse o conteúdo do nosso sexto capítulo da disciplina de matemática. Então, na aula de hoje, depois dessa breve retomada aí que a Prof. Virtual Fer fez com vocês, a gente vai para a nossa apostila complementar de matemática, que é a apostila fininha, pessoal. Apostila fininha, complementar de matemática, lá na página 48, falando sobre medidas de tempo, tá? Nessa aula a gente vai da página 48 até a página 52. Deixa eu só confirmar aqui, pessoal. Até a página 51, desculpa. Da página 48 até a página 51, ok? E na aula de amanhã, sexta-feira, a gente vai da página 52 até a página 54, ok? Então, vamos lá começar esse conteúdo na nossa apostila, página 48, apostila complementar de matemática. Como vocês sabem, essa apostila complementar, ela é uma apostila que só tem exercícios, Só tem atividade para colocar a mão na massa mesmo, quebrar a cabeça e resolver.
A apostila que tem a explicação, que tem você fazendo por partes, aprendendo aos poucos, é a apostila principal, mas nela a gente já finalizou. Então essa apostila aqui agora você vai exercitar aquilo que você já aprendeu, tá? Então por isso que ela é um pouquinho mais cheia de exercício. Número 1. Desenhe no relógio os ponteiros e indique o horário de chegada ao trabalho de cada pessoa abaixo. Lembrando que o ponteiro pequeno marca as horas e o pequeno grande marca os minutos. Letra A. Eu acordo às 6 horas e chego ao trabalho depois de 60 minutos. 60 minutos quer dizer 1 hora. Então quer dizer que ela chega ao trabalho às 7 horas da manhã. Então vocês precisam marcar esse horário no relógio. O próximo. Eu pego o ônibus às 7 horas e chego ao trabalho 120 minutos depois. 120 minutos depois são 2 horas. Porque 60 minutos é 1 hora e 120 é 2 vezes 60 minutos, então são 2 horas. Então quer dizer que ele chega ao trabalho 9 horas da manhã. Vocês têm que colocar lá no relógio, tá? Número 2. Lúcia pegou um ônibus para visitar os seus pais que moram em uma cidade, em outra cidade. Observe abaixo o horário de partida e de chegada de ônibus. Ele sai às 8 horas e ele chega às 11 horas. Qual dos relógios abaixo indica o horário de partida do ônibus? Precisa marcar um X no relógio certo. Letra B. A que horas o ônibus chegou ao seu destino? Coloca lá a que horas. Letra C. Quantas horas durou a viagem? E letra D. E quantos minutos? Lembrando que para cada hora são 60 minutos. Então, se levou 2 horas, serão 120 minutos. Se levou 3 horas, serão 180 minutos. Se levou 4 horas, sempre multiplicando por 6 aí. Multiplicando não, né? Adicionando 60 minutos. Número 3. Na escola de Rafael, as aulas começam às 7 horas e cada aula tem duração de 1 hora e meia. Complete o quadro abaixo com o horário de início e fim de cada aula. Então, a primeira aula começa às 7 horas e termina às 8 e meia. Daí tem um intervalo 10 horas, a terceira aula 10 e meia, ao meio-dia, quarta aula. Então, se a primeira aula começa às 7 horas e dura 1 hora e meia, então quer dizer que ela termina às 8 e meia. A segunda aula começa às 8 e meia, ela dura 1 hora e meia, então significa que ela acaba 10 horas. 10 horas começa um intervalo e acaba 10 e meia. Então a terceira aula começa às 10 e meia e tem duração de 1 hora e meia, significa que ela termina meio-dia. Então a quarta aula começa meio-dia e depois de 1 hora e meia vai acabar. Qual vai ser o horário lá? Número 4. Letícia está fazendo um bolo de chocolate. Observe a cena ao lado e responda as questões. Letra A. A que horas Letícia deverá retirar o bolo do forno? Vai levar 30 minutos para o bolo assar. Lá são 10 horas em ponto. Que horas que o bolo vai ficar pronto? Tem que escrever lá na letra A. Letra B. Sabendo que Letícia esperará 15 minutos para que o bolo esfrie, a que horas ela poderá comer o bolo? Então vai demorar meia hora para assar e mais 15 minutos para esfriar. Que horas que ela vai poder experimentar esse bolo? Número 5. Determine o horário indicado em cada relógio. Então ali eu vou dar o exemplo do primeiro relógio. Ali são 11 horas e 25 minutos. Então são 11 horas e 25 minutos ou 11H 25min, que é a abreviatura do horário, ok? Os trens, entendi os itens, lá na página 50. Os trens de uma cidade partem de 5 em 5 minutos. Sabendo que o último trem partiu às 9h50, represente nos relógios a seguir os horários das próximas partidas. Então, o último ônibus saiu 9h50, o próximo vai ser 9h55, o próximo vai ser 10 horas e o próximo 10h05. Vocês precisam representar esses 3 horários nos 3 relógios, ok? Número 7. Ligue cada ficha ao relógio correspondente. Ali temos 8h10, 10 horas, 1h45 e 5 horas da tarde, né? Ou 17 horas. São 5 horas da tarde. Qual relógio está marcando 5 horas da tarde? Faltam 15 minutos para as 2. Qual está marcando esse horário? Faltam 20 minutos para as 8h30. Qual relógio está marcando esse horário? E são 10 da noite. Tem que marcar ali certinho. Número 8. Desenhe os ponteiros do relógio de acordo com o horário indicado. Então, letra A, 4h15, vai marcar lá. Letra B, 23 horas, vai marcar lá. Letra C, 7h50, vai marcar lá. E letra D, 9h25, marca lá. Agora, a última página trabalhada de hoje, pessoal. Exercício 9, na página 51. Escreva o horário indicado em cada relógio. Em seguida, determine o período do dia, isto é, se é manhã, tarde ou noite. São 16h25.
Então vocês vão escrever, né? Não precisa escrever, né? Ali já tá dito. 16h25, é da tarde ou é da manhã? São 23h30, é da tarde, da manhã, da noite? São 10h45, tarde, manhã ou noite? Não precisa escrever o horário, que eu acho que vocês já vão conseguir identificar isso, só o período do dia, tá bom? Número 10. Leia a informação abaixo, em seguida responda as questões. Os Jogos Olímpicos de 2012 foram realizados na cidade de Londres, no Reino Unido. Ao todo, 191 países participaram. A cerimônia de abertura dos Jogos ocorreu em 27 de julho e o encerramento em 12 de agosto do mesmo ano. Quantos dias duraram os Jogos Olímpicos de Londres de 2012? Então, ele começou no dia 27 de julho e terminou no dia 12 de agosto. Vocês vão fazer a conta de quantos dias durou. Letra B. Os Jogos Olímpicos ocorreram de 4 em 4 anos. Após 2012, em qual ano ocorrerá a próxima edição? Então, 2012 mais 4 anos, quando será o próximo Jogos Olímpicos? Quando foi, né? Que já passou. Número 11. Veja abaixo as atividades que Alice realizará durante as férias. Então, ali, dia 10 do 7 vai na casa da vovó, dia 12 do 7 vai viajar, dia 16 do 7 vai voltar de viagem, dia 24 vai passear no parque, dia 27 vai visitar um planetário e dia 29 vai visitar um museu. Em que dia da semana Alice vai viajar? Ela irá viajar no dia 12 do 7, então vocês vão procurar o dia 12 do 7 no calendário e vão ver que dia da semana é, tá bom? Pessoal, na aula de hoje a gente fez então do exercício 1 até o exercício 11, da página 48 até a página 51 da nossa apostila complementar. Na aula de amanhã, pessoal, nós vamos fazer da página 52 até a página 54. Então, nós vamos fazer do exercício 12 até o exercício 19, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, me procure, a prof tá aqui para ajudar, tá bom? Tchauzinho!